Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar início ao nosso culto. A casa é sua, sinta-se à vontade. Pai, em nome de Jesus, estamos na sua presença e queremos nos render louvores e adoração. Que a sua presença, Pai, seja forte em nosso meio, aqui nesta casa, nos lares que há dentro. Temos passado por tempos difíceis, mas sabemos que em todas as coisas somos mais que vencedores. Cremos na sua palavra, cremos na sua vitória na cruz, Jesus.
principado ou potestades, nada poderá nos separar do seu amor, Senhor. Aleluias. Obrigado pelo sacrifício de sangue. Obrigado, Senhor. Nem morte, nem vida, potestades, nem o presente ou homem algum não poderá nos separar do seu amor. Nem morte, nem vida, potestades, presente ou futuro, homem algum não poderá nos separar do seu amor. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nem morte, nem vida, potestades, nem o presente ou o futuro, homem algum não poderá nos separar do seu amor. Nem morte, nem vida, potestade, nem o presente ou o futuro, homem algum não poderá nos separar do seu amor. Jesus, és o amado da minha alma, Senhor, o verdadeiro e único Salvador, aquele que pode dar a vida, trazer a paz e o consolo. Em todas as coisas somos mais que vencedores, em seu nome, Cristo Jesus. Aleluia. És o Verbo vivo. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhado nos rendemos. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Sim. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhado nos rendemos, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo,
crer quem pode ouvir. O servo de todos é o rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou, e todos os povos se prostraram, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. A tua presença, nossos lares estão abertos, Senhor, recebendo a sua presença. Nosso país está aberto para receber a sua presença, Senhor. Quem pode crer, quem pode ouvir? O servo de todos é o rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou, todos os povos se prostraram, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, glória, glória eu te dou.
Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Soberania, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, nós te agradecemos pelo teu amor, nós te agradecemos pelo teu cuidado, Senhor. Entregamos a nossa adoração, a honra, todo o louvor a ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Olá, queridos, mais uma vez, uma grande satisfação em nos reunir online como igreja. Nesse momento eu gostaria de fazer o nosso tempo de dízimos e ofertas, e eu gostaria que você me acompanhasse no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 35. E a palavra diz assim: em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu enxergo nesse texto aqui, Paulo, ele está fazendo uma prestação de contas aí aos presbíteros da igreja, e aí nesse versículo 35, ele reitera para nós um poderoso ensino, que é melhor, é muito melhor a gente dar do que receber. E eu queria compartilhar 3 rápidos princípios que eu enxergo nesse texto que vão nos ajudar a nos relacionar melhor com dízimos e com ofertas. Paulo está dizendo, queridos, que a gente experimenta, que nós experimentamos um sentido na vida, um sentido naquilo que nós fazemos, quando o nosso prazer está em dar e não em receber. E eu tenho certeza que você concorda comigo que essa ideia de ensino, ou essa atitude, ela vai contra tudo aquilo que o mundo ensina. Tudo aquilo que o ensino do mundo nos diz, porque o mundo prega que nós precisamos ser, de certa forma, egoístas nesse sentido, ou seja, pensar primeiro em nós, para depois pensar nos outros. Então acaba sendo muito melhor a gente receber do que dar, mas não, Paulo está dizendo aqui que é o contrário, que a gente experimenta um sentido na vida, a gente experimenta uma satisfação naquilo que a gente faz, quando nós, na verdade, preferimos dar do que receber. Então, querido, eu entendo que esse texto ele vai falar muito mais do que nós somos, do que necessariamente do que nós fazemos, porque ele está falando aqui, querido, que esse é o caráter de Jesus colocado em prova através de nós, agindo no nosso próprio caráter. É o caráter de Jesus agindo acima do nosso caráter. Ele fala em priorizar a vontade de Deus e não a nossa vontade. Então isso me leva a crer que é algo que vai acontecer de dentro para fora. Então ele está falando muito mais de quem nós somos do que necessariamente do que nós fazemos. É um ensino de Jesus que prioriza transformar quem nós somos, para daí transformar aquilo que a gente faz. A nossa atitude, querido, em ofertar, a nossa atitude, querido, em dizimar, ela revela o quanto eu e você estamos alinhados com a vontade de Deus. A nossa atitude em ofertar, a nossa atitude em dizimar, ela vai revelar o quanto nós estamos alinhados ao caráter e o quanto nós estamos alinhados à vontade de Deus. E consequentemente, isso vai fazer com que a gente experimente uma verdadeira satisfação na vida. Então, querido, é muito importante que nesse momento a gente entenda o que nós estamos fazendo, a gente compreenda aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Eu tenho certeza que à medida que isso entre no nosso coração, à medida que a gente faz isso com esse entendimento, a gente vai experimentar um sentido muito maior, muito melhor nas nossas vidas, porque é o caráter de Jesus que está sendo colocado à prova através da minha e da sua vida. Deve estar aparecendo aí, ou já apareceu no seu vídeo,
as contas bancárias da nossa igreja. Você pode fazer a transferência por aí, enquanto nós não podemos nos reunir fisicamente. É interessante, querido, que você saiba que a nossa igreja está aberta aqui de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde. De repente, se você quiser trazer a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta diretamente aqui na igreja, você pode fazer isso. Todos os pastores estão aqui de segunda a sexta, das 9 às 5 da tarde. Nós continuamos a ser igreja, por mais que não possamos aqui nos reunir fisicamente, né? E eu tô com uma saudade muito grande de estarmos todos aqui reunidos. Eu tenho certeza que em breve esse dia vai chegar. Continue orando por isso, mas enquanto esse dia não chega, vamos honrar aí as nossas reuniões online, né? Na medida do possível aí, poder continuar a ofertar e a dizimar. Eu quero abençoar esse momento. Por favor, abaixe sua cabeça, vamos orar, entregar a nossa adoração através da nossa contribuição. Pai, muito obrigado porque o Senhor continua sendo bom. Muito obrigado porque o Senhor sempre vai continuar sendo bom. Nós queremos te honrar nesse momento através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Eu oro, Deus, para todos aqueles que estão separando isso já primeiramente no seu coração. Eu oro para que em todas as casas que estão reunidas agora, através da internet, em todos esses lares, em todas essas famílias, que a sua bênção, Pai, a sua provisão alcance, Pai, esses lares, alcance essas famílias. Deus, eu oro para que essa crise, ela não seja instaurada, Deus, nas finanças dessas famílias, que essa crise não seja instaurada, Senhor, na dispensa desses lares. Não, Deus, eu oro para que a sua bênção alcance essas casas, para que não falte o alimento, Deus, para que não falte o sustento, e para que nós saiamos melhores, Pai, dessa quarentena do que a gente entrou, para que a gente saia com caráter refinado, Senhor, para que a gente aprenda com o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, que, Deus, a nossa atitude vai revelar o teu caráter nas nossas vidas. Eu creio, Deus, que a tua igreja vai sair muito mais forte desse momento do que entrou, e nós vamos ser muito mais do que já somos a resposta para esse mundo. Eu creio nisso, eu oro, eu abençoo todos os dízimos, todas as ofertas agora, para a honra, glória e louvor do teu nome, Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero dar um aviso bem rápido, um aviso muito bacana. Na próxima quarta-feira nós vamos ter mais uma realização online do nosso Alcance Mais, e nós vamos receber aqui, vai ser transmitido aqui da nossa igreja, uma palavra com o pastor Luciano Subirá. Então, vai ser uma bênção. Já avisa aí para todos os seus amigos, compartilha as nossas redes sociais, o nosso link do YouTube, para que as pessoas possam acompanhar. Quarta-feira, a partir das 20 horas, uma palavra com o pastor Luciano Subirá, aqui, transmitida aqui da nossa igreja, para o nosso canal no YouTube. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Separe aí esse horário, para que você possa acompanhar. Amém? Eu já queria chamar o pastor Milton aqui para compartilhar a palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Bom dia, igreja. Mais uma manhã estamos aqui celebrando ao Senhor, adorando o seu nome, que é digno de ser adorado. Creio que você está na sua casa, cultuando ao Senhor, por enquanto, né? Quanto antes o Senhor, né, nós podemos reunirmos e estarmos juntos em comunhão. Como é bom estar em comunhão. Eu creio que Deus, Ele está abreviando esse tempo. Eu creio que nós logo estaremos juntos, celebrando e adorando ao Senhor. Mas, aproveitando, né, tudo isso, esse momento, queremos trazer uma palavra ao seu coração. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Então você pode acompanhar aí na sua Bíblia a palavra de Deus. Antes de nós lermos, nós vamos orar e pedir a graça e o favor de Deus sobre a nossa vida. Pai, nós te louvamos por esse dia, te louvamos pela tua bondade, pela tua fidelidade. Agradecemos tua bondade sobre as nossas vidas, e eu peço, Pai, que o sangue do Senhor esteja sobre cada casa, cada família, nos guardando, nos protegendo de todo o mal. Abençoa esse dia, abençoa essa casa, abençoa essa família. Deus, que o Senhor venha falar conosco através da ação do teu Espírito e da tua palavra. Cremos, Pai, que o Senhor determinou esse dia como um propósito de abençoar as famílias, abençoar, Deus, o nosso lar, abençoar, Deus, aquilo que colocamos à mão, que venha prosperar.
Nós pedimos que a ação do Teu Espírito Santo fale conosco através da palavra, da leitura, e queremos estar em comunhão, em sintonia com a Sua voz, Espírito Santo. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. Se você quer, diga amém. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmão, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Você pode se assentar, você pode se acomodar. Esse texto da palavra de Deus fala muito ao nosso coração. E o tema da mensagem para nós meditarmos nesse dia: qual é a vontade de Deus? Diante de tudo que estamos acontecendo, de todas as circunstâncias, de todo momento, qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Talvez seja as maiores perguntas, ou a maior pergunta que nós fazemos no nosso dia a dia, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Diante dessa situação, diante das circunstâncias, e eu creio que Deus tem uma vontade no coletivo, para toda a igreja, para a minha vida, para a sua vida, também tem a vontade individual de cada um. E esse é o desejo que nós temos a cada dia, de saber qual a vontade de Deus para a nossa vida. Romanos 12, com certeza, é um dos textos da Bíblia mais citado, mais comentado, mais pregado. Talvez é o texto que você mais sabe de cor. Então, alguns teólogos falam que esse verso 1 e 2 é o texto que tem mais conteúdo da carta de Paulo aos Romanos. Uma profundidade, e nós precisamos entender isso. Eu creio que para nós entendermos a vontade de Deus e entrarmos na vontade de Deus, nós precisamos entender o que a palavra de Deus quer falar conosco. O que ela quer nos ensinar, o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar. A carta de Paulo ao Romano, está escrevendo aos crentes de Roma. E eu creio que está falando comigo e com você. Então nós precisamos analisar e entender o que o apóstolo Paulo está falando nesses 2 versículos, em toda a sua carta, para que nós possamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quem não quer estar no centro da vontade de Deus? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, diante do momento que estamos vivendo, a situação, a questão, o apóstolo Paulo ele começa com um apelo. Ele diz: rogo-vos, pois, irmão. Um apelo do apóstolo Paulo, um chamado dele, um clamor dele, para que as pessoas possam ouvir o que ele está falando. Não somente o apóstolo Paulo, mas o próprio Deus está falando comigo e com você. O apóstolo Paulo é usado por Deus para fazer um apelo à igreja de Roma, aos crentes de Roma. Mas eu creio que a palavra de Deus, toda a palavra foi inspirada por Deus. E o propósito é de falar comigo e com você. Eu creio que é um tempo onde Deus quer falar comigo e com você. Quer falar através da sua vida, quer falar através da sua casa, da sua família. Então, não é uma palavra apenas só para os crentes de Roma. Porque a palavra de Deus diz que tudo o que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, nós precisamos olhar para o que Deus, qual é o clamor de Deus, diante das circunstâncias, diante desse momento que estamos vivendo. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você, e o maior desejo nosso é saber qual é a vontade de Deus com tudo isso. Eu tenho certeza que Deus, ele não perde uma batalha. Deus nunca perde uma batalha. E Deus, a igreja do Senhor Jesus vai sair ganhando nessa situação. Então, o primeiro passo para nós estarmos no centro da vontade de Deus é ouvir a voz de Deus. E é um clamor do apóstolo Paulo, algo como uma insistência que ele está dizendo sobre isso. E nós precisamos olhar para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada e perguntar: qual é a voz que você está ouvindo? Ou melhor, você tem tido experiência com o falar de Deus, com aquilo que Deus está falando, o que Deus está comunicando para você nesses dias? É muito importante nós ouvirmos a voz de Deus. João, capítulo 10, verso 27, a palavra de Deus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Então, Jesus está falando que as ovelhas dele,
e isso enquadra a nós, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Né? Nesse momento, querido, nós precisamos se enquadrar nisso. Eu tenho ouvido a voz de Deus, eu tenho escutado o que Deus está falando, né? Realmente Deus me conhece, com certeza, né? E elas me seguem. Você tem seguido a esse Jesus, a sua palavra, os seus princípios e os seus mandamentos? Quando nós seguimos os princípios e os mandamentos do Senhor, nós vamos entrar no centro da vontade de Deus, nós vamos descobrir a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Apocalipse, capítulo 3, verso 20, a palavra de Deus diz algo muito importante. Nesse momento que estamos vivendo, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com eles e eles comigo. Né? Então está falando da porta do nosso coração, está falando que ele quer entrar na sua casa, quer entrar na sua vida, quer governar a sua vida. Eu pergunto para você, qual é a voz que você tem ouvido? Né? Para que Deus possa entrar na minha casa e na minha vida, na minha família. Imagine esse texto, né? Eis que estou à porta e bato. Né? Então, que você possa deixar Deus entrar na sua casa, entrar na sua vida, entrar na sua caminhada cristã e ouvir a voz de Deus. Não aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, ou aquilo que a mídia diz, o que as pessoas dizem, o que Deus quer falar comigo nesses dias. Isso é muito importante. E esse clamor de Paulo, né, à igreja, aos crentes de Roma, há um clamor para um propósito. E qual é o propósito? Que os crentes de Roma, que as pessoas que se converteram, né, ele diz que o propósito desse clamor é apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o clamor, e eu creio que é o clamor de Deus para a minha vida e para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Paulo está falando e fazendo menção do culto que era prestado, da forma como era feito no Velho Testamento. Ou seja, um animal era morto e era apresentado ao Senhor e era colocado sobre, né, algumas partes daquele animal, era colocado sobre o fogo e aquela fumaça, aquele fogo consumia aquele sacrifício e aquela fumaça subia para Deus como um sacrifício, né, como um cheiro suave. E assim tem que ser a minha vida, a sua vida, diante de Deus. Quando nós ouvimos, né, a voz de Deus, e esse é o clamor do apóstolo Paulo, que nós possamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Vivo por quê? Porque através de Jesus, né, ele foi esse sacrifício e nos deu vida na sua morte, através da sua morte. Hoje, nós precisamos ser esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, essa é a maneira de nós expressarmos a Deus esse culto, né? A mesma forma como fazia no Velho Testamento, nós somos esse sacrifício vivo. Nós precisamos apresentar a nossa vida, a nossa caminhada, o nosso dia a dia, a nossa família, né? Como algo que traz algo agradável ao Senhor. Por isso eu digo, como está a sua casa, como está a sua família, as suas ações, as suas atitudes, né? Deus quer que você possa ouvir a voz dele, que você possa entender o chamado dele, o clamor dele nesses dias, para que possamos mais e mais ter um tempo de arrependimento, de quebrantamento, de nos sacrificar ao Senhor como um sacrifício vivo. Muitas pessoas estão falando, puxa, mas o culto online não é fácil, eu queria estar lá. Mas nós precisamos nos sacrificar nesse momento. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Eu creio que Deus quer falar conosco sobre isso também. Então, querido, o que Deus está falando, entender a voz de Deus nesse momento. O que Deus quer falar comigo, o que Deus quer falar com você, aquilo que eu preciso consertar, aquilo que eu preciso sacrificar ao Senhor nesses dias. É muito importante. Então, a primeira coisa, ouvir a voz de Deus. O clamor do apóstolo Paulo é o clamor de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. E eu creio que é o maior desejo das nossas vidas, né, é saber qual é a vontade de Deus. A segunda coisa mais importante aqui nesse texto, nós precisamos entender isso. Precisamos entender o contexto de tudo isso. A segunda coisa importante é a argumentação
do apóstolo Paulo. Né? Ele roga, ele clama para que as pessoas apresentem, né, o seu corpo como um sacrifício vivo, que é um culto racional, um culto com entendimento, como nós devemos cultuar a Deus, como nós devemos viver a vida cristã. E ele diz, né, por quê? Qual é o motivo? Ele diz, rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus. Por causa da misericórdia de Deus. Ele clama por isso, por causa aquilo que Jesus fez na minha vida, aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Há um motivo para que eu possa entregar a minha vida como sacrifício vivo. Então, essa argumentação de Paulo é muito impressionante. É muito importante na minha vida e na sua. Eu olho para a minha vida, eu olho para o meu passado, e eu fico olhando, né, aonde eu estaria hoje, se não fosse a misericórdia de Deus. Você pode olhar para a sua vida, você pode olhar para a sua casa, você pode olhar para a sua família, e aonde você estaria hoje, se não fosse a misericórdia de Deus. Então, o apóstolo Paulo usa essa argumentação, olha, por aquilo que Deus tem feito, por aquilo que Jesus Cristo fez por mim, por você, você pode oferecer a Deus o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é por causa do quê? Por causa da misericórdia do Senhor. É por causa da misericórdia do Senhor que estamos aqui hoje. É por causa da misericórdia do Senhor que talvez estamos vivendo esse momento. O que Deus quer falar com a sua igreja, né? O que Deus quer falar com você. Nós precisamos entender, querido, a misericórdia de Deus. E eu creio que nós estamos debaixo da misericórdia de Deus. Então, que nós possamos se agradar daquilo que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer. O que significa misericórdia? Né? A misericórdia de Deus na minha vida e na sua vida. Né? Misericórdia significa compaixão. Deus teve compaixão de nós. Piedade, né? Ajuda, geralmente por alguém que não merece. E isso é a misericórdia de Deus. Nós não merecíamos. Eu e você não merecíamos. Mas Deus nos resgatou do pecado, da perdição. Nós estávamos condenados a viver uma vida no inferno, debaixo de maldição. Mas o sangue de Jesus, pela misericórdia de Deus, Deus, né, não poupou o seu único filho. Mas, em troca disso, para correspondermos isso, nós precisamos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, santidade ao Senhor. Eu creio que é um clamor de Deus para que está levantando uma igreja santa, porque só quem vai subir é quem é santo no Senhor. Então, a misericórdia do Senhor é isso. Nós não merecíamos. Ou seja, é a falta de mérito de alguém que vai receber essa misericórdia. Eu não sou merecedor, você não é merecedor. Mas a misericórdia do Senhor, é por causa dessa misericórdia que nós estamos aqui. E o apóstolo Paulo ainda fala no plural, pelas misericórdias de Deus. Eu quero que vocês ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A palavra santo é separado, né? Nós somos separados para um propósito. Qual é o propósito? Oferecer a Deus, né, o nosso corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Então, né, quais são essas misericórdias? Quais são as misericórdias de Deus na minha vida? São os atos salvadores de Deus para conosco. A salvação de Deus se mostra, né, através dessa misericórdia. Somos salvos, né, porque nós não merecíamos, mas Deus nos deu o melhor, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas são as misericórdias de Deus. Em Romanos, né, o próprio livro de Romanos, capítulo 5, o apóstolo Paulo também fala sobre isso. Ele fala no verso 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor, a sua misericórdia para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a misericórdia de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo dá um motivo para você oferecer a Deus, né, esse culto racional, um sacrifício vivo. Infelizmente, algumas pessoas não entenderam a obra da cruz.
Muitas pessoas ainda nessa situação não se voltaram para Deus. Não entenderam o que Deus está falando. Próprias pessoas da igreja que preferem, em vez de estar num culto online, e estão assistindo live de cantor sertanejo. Isso é muito sério, porque essas pessoas ainda não têm ouvido a voz de Deus. Muitas pessoas ainda não estão entendendo o chamado de Deus para uma santidade, para uma consagração ao Senhor. Por quê? Porque Deus quer que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade dele para a minha vida e para a sua vida. Então, nós precisamos olhar para isso. Dificilmente alguém morreria por uma pessoa boa, por um justo. Até poderia, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Sendo nós ainda pecadores, Ele morreu por mim e morreu por você. Então, talvez você ainda não entendeu isso. O chamado de Deus é para que nós possamos ser e nos sacrificar para o seu reino e para a sua obra. Então, Efésios capítulo 2, verso 1 a 5 diz assim: Ele vos deu vida. O que nos deu vida? A misericórdia do Senhor. Ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo pecador. Nós não somos mais, não fazemos mais parte deste mundo, Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nosso delito, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, nós não merecíamos, mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus que nós somos salvos. Salvo para quê, querido? Para ser livre dessas coisas do mundo, para ser livre do inferno, através do sangue de Jesus. Se você está me assistindo, e se você não entendeu ainda, você precisa, querido, entregar a sua vida para Jesus e reconhecer que é por causa da misericórdia que nós estamos aqui. Ele nos livrou do pecado, Ele nos tirou do pecado. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, mas pela misericórdia de Deus, Ele não poupou o seu único filho, para que você tenha vida, querido, para que você tenha vida e abundância, para que você experimente qual é a vontade dEle para a sua vida. Então nós precisamos entender o motivo que Paulo está falando, por causa da misericórdia de Deus. Eu quero que vocês entreguem o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Querido, eu me recuso às pessoas falar dessa hipergraça, que você pode estar no pecado, onde você estiver, que você vai ser salvo. Não, querido. Isso é engano do diabo. Nós precisamos santificar mais e mais a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. O que Paulo está falando aqui é quando você entende essa misericórdia, você vai ou deveria viver oferecendo o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, é um culto que agrada a Deus, é um culto racional, é você cultuar a Deus com entendimento, entender o que Jesus fez por mim e por você naquela cruz, é cultuar a Deus com entendimento de tudo aquilo que Deus fez por mim, pelas suas misericórdias. Nós devemos, querido, nos oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. O apóstolo Pedro também fala isso em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9 a 10. Diz assim: vós, porém, está falando de nós, vós, porém, sois raça eleita. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, por causa da sua misericórdia. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, santidade, povo de propriedade exclusiva de Deus. Querido, como eu me sinto protegido, sabendo que eu sou propriedade de um Deus que nunca perdeu uma batalha. Que a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor.
Vai ser um tempo de uma grande colheita. Então, como eu me sinto protegido, saber que eu sou propriedade de um Deus que nunca perdeu uma batalha. Você é propriedade desse Deus. A vontade de Deus é te proteger. Então, nós precisamos mais e mais entendermos, né, que Ele nos elegeu povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vamos proclamar milagre, nós vamos proclamar prosperidade, porque é a virtude de Deus na nossa vida, né? Para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Eu e você, querido, estamos debaixo dessa misericórdia, né? E desta forma, querido, entendendo a misericórdia, Paulo fala, eu quero que vocês prestem um culto racional a Deus. Duas formas de praticarmos um culto racional a Deus, com entendimento na minha vida e na sua vida. Primeiro, não vos conformeis com este século. Né? Essa palavra não se molde, não se adapta ao mundo aí fora. Eu tenho algo diferente, a minha vontade é diferente do mundo. Então, não se molde a esse século, não entre no esquema deste mundo tenebroso. Eu não quero que vocês participem de coisas, porque eu tirei vocês deste mundo, para você viver debaixo, né, na luz de Cristo, debaixo da palavra, do ensino. Então, o significado original é como se o mundo fosse uma forma. Não coloque o pé nessa forma, porque Ele quer te transformar em algo que Deus não quer. Então, né, que você não se forme como o mundo, não se molde como o mundo. Não seja um camaleão. O que é um camaleão? Que ele muda de cor conforme as circunstâncias, conforme o momento. E é isso que Deus está falando. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos. Né? Temos prática diferente do mundo. Então, querido, se você é um cristão que vive praticando as coisas do mundo, né? Como às vezes a gente ouve, eu prefiro estar numa live sertaneja, ou numa balada, ou isso, aquilo, do que ouvir a voz de Deus. Como que você vai entender a vontade de Deus para a sua vida? Né? Temos prática diferente do mundo. Quem entende a misericórdia de Deus não vive como as pessoas do mundo vivem. Esse é um culto que agrada a Deus. A Bíblia, a mensagem, ela fala algo muito, né, para o nosso dia. Ele diz assim, portanto, com a ajuda de Deus, e nós temos a graça, o favor de Deus. A graça é uma capacitação para nós vivermos fora do pecado. Para nós vencermos o pecado. O favor de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Né? Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte. Entregue a vida cotidiana, o dia a dia, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus. Como se fosse uma oferta que agrade a Deus. O meu dia a dia, a minha caminhada, a minha jornada precisa ser algo que agrade a Deus. Como eu trato a minha esposa, como eu estou vivendo esse momento. Né? Será que eu vou deixar de ser um cara egoísta que só pensava em mim mesmo? E começar a pensar melhor e pensar nas pessoas, até mesmo da minha própria casa. Então, do reino e da sua obra. Então, como fosse uma oferta, receber o que Deus fez por você é a melhor parte que podemos fazer por Ele. É o que o apóstolo Paulo falou, por causa dessa misericórdia. Vocês precisam ser diferentes das coisas deste mundo. Vocês precisam se tornar uma pessoa diferente. Não, né, viver como as coisas deste mundo. Então, a segunda maneira de nós termos um culto racional com entendimento, né, a forma de nós cultuarmos a Deus, é uma transformação pela renovação da nossa mente, nosso pensamento. Né, é uma metamorfose. Né, é deixar os valores do mundo e ser mais semelhante a Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está clamando. E é isso que eu vejo Deus clamando nesses últimos dias. A palavra de Deus que foi para Josué, Josué, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus está clamando para que nós como igreja possamos mais e mais se santificar. E se você se santificar, se você pedir perdão, se você reconhecer hoje os seus erros, amanhã o Senhor virá com uma grande misericórdia.
Então, quanto antes, querido, nós se arrependemos, quanto antes nós pedimos perdão, quanto antes nós deixamos o orgulho de lado e realmente reconhecer que somos falhos e que precisamos mudar, que somos crente camaleão, que, né, na igreja é uma coisa, em casa é outra, na rua é outra, no trabalho é outra. E nós precisamos ser cristão de verdade. Precisamos se parecer com Jesus, ser semelhante a Ele. Né? É um processo diário. Né? É um processo tão profundo que a palavra usada por o apóstolo Paulo significa uma metamorfose. Né? Uma transformação realmente profunda no meu caráter, nas minhas atitudes, nas minhas ações. Então, é aquela história da borboleta, como saiu essa borboleta daquele casulo. Nós éramos isso, querido. Né? Não tinha nada de bom. E nós, através do sangue de Jesus, nos tornamos propriedades exclusivas de Deus. Então, querido, é uma mudança de mente. É olhar a vida com a mente de Cristo. Olhar para a sua casa com a mente de Cristo. Olhar para o próximo com a mente de Cristo. Olhar para as pessoas com a mente de Cristo. Olhar para nossas circunstâncias, as pessoas que estão ao nosso lado, com a mente de Cristo. Não julgando, não condenando, não criticando, não murmurando, mas com a mente de Cristo. Nós precisamos aprender mais com Jesus. Né? É um realinhamento à nossa vida diária com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Pensar como cristão. O nosso padrão absoluto, querido, é Jesus Cristo. Nós só vamos, né, entrar no centro da vontade de Deus, porque Jesus é o padrão absoluto. Ele veio neste mundo para fazer a vontade do Pai. E é isso que nós precisamos. É esse o apelo do apóstolo Paulo aos crentes de Roma, que se estende à igreja de hoje, os gentios de hoje. Né? É através do sangue de Jesus, nós podemos olhar para Jesus. Cara, Ele é um padrão. Será que Jesus faria o que eu estou fazendo? As práticas que eu estou praticando? Então nós precisamos entender essa introdução da palavra de Deus, do apóstolo Paulo. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Lamentações, capítulo 3, verso 21 e 22, diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que pode me dar esperança? As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém, querido? As misericórdias de Deus não têm fim. Renove-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Que nós precisamos entender isso. Que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Deus trabalha de uma forma diferente. A cada dia Ele quer realmente que você possa se render a Ele, se dobrar a Ele. Realmente fazer um voto com Ele e cumprir o voto. Quantas pessoas, querido, que nesse momento estão se achegando a Jesus, estão se achegando a Deus com medo. Mas eu quero saber como que você vai ficar depois. E entender, querido, que as misericórdias do Senhor, o sangue de Jesus, vai nos livrar desse vírus. Né? E você tem clamado por isso. Eu creio que o sangue de Jesus está sobre a sua igreja, que somos nós. E nós precisamos entender que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se estamos aqui, querido, é por causa da misericórdia do Senhor. Estamos aqui, é porque Deus quer que nós apresentamos a Ele, né, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E o apóstolo Paulo, ele diz, Romanos capítulo 12, verso 2, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, querido, como eu quero conhecer isso mais e mais. Como eu quero entender, né, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu sei que você quer entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Mas eu quero deixar essa introdução para você. Eu quero que você medite sobre isso. Né? A forma que você tem cultuado a Deus. A forma que você tem vivido a sua vida cristã. A forma como você tem praticado, né, o seu sacerdote dentro da sua casa. Você como uma mulher sábia, né, por causa da misericórdia de Deus, você tem, né, edificado a sua casa, sua família. Você como um filho que era rebelde, que vivia nas drogas, que vivia no pecado. Como você tem vivido hoje? Nas mesmas práticas? Nos mesmos erros? Nas mesmas falhas? Nós precisamos olhar para o clamor do apóstolo Paulo e do clamor do próprio Deus. Eu quero que vocês apresentem o seu corpo
como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. E nós precisamos, no nosso dia a dia, se tornar mais semelhante a Ele. Nas nossas ações, nas nossas atitudes, para que nós possamos ir para o próximo passo e entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E na próxima palavra, semana que vem, eu quero falar, Deus tem duas vontades para mim e para você. Então, qual é a vontade de Deus? Esse assunto eu quero ministrar no próximo domingo, na próxima palavra, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Mas eu queria que você, nessa introdução, olhasse para você mesmo e realmente que tipo de culto você tem oferecido a Deus. Não apenas vindo aqui cultuar a Deus, né? Nós não estamos hoje se reunindo como igreja, mas você é a igreja do Senhor Jesus. Como você tem cultuado a Deus através do seu relacionamento com a sua esposa. Como Deus tem olhado para a sua família e vê o seu papel dentro da sua casa. Como você, como jovem, né? Como você no seu namoro. O que você tem oferecido para Deus é algo agradável. Deus tem se agradado da sua vida, das suas atitudes, das suas ações. Pense sobre isso. Ore sobre isso. Medite sobre isso. Para que nós possamos mais e mais entender qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Semana que vem eu quero falar a segunda parte dessa mensagem e mostrar para você qual é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero ministrar uma palavra sobre o seu coração, que você possa entender mais e mais, e que você possa meditar nesses dois versículos, que é tão profundo, que nós precisamos entender qual é o que Deus quer falar conosco, qual é o recado do apóstolo Paulo para a igreja de Roma, que com certeza se estende para mim e para você, porque toda a palavra é inspirada por Deus, e ela quer falar comigo e quer falar com você. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, engrandecemos o teu nome pela tua palavra. Nós temos um tempo, Pai, de ler e meditar na tua palavra. Eu quero declarar, Pai, sobre cada vida, cada família, que a tua vontade vai ser revelada aos corações dos seus filhos. Que seja um tempo de intimidade com o Senhor. Seja um tempo que nós possamos olhar para a obra da cruz, o sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz. Será que nós não podemos se sacrificar ou fazer algo mais para as coisas, corresponder, Senhor, essa misericórdia, através de sermos bons pais, bons maridos, bons filhos, bom empresário, bons cidadãos da nossa sociedade? Espírito Santo, toca cada vida, abençoa cada família, abençoa cada lar, que essa palavra, Pai, venha frutificar em cada coração, e que nós possamos ter essa expectativa de mais e mais, e entender qual é a sua vontade nesses dias para a minha vida e para a sua vida. Eu abençoo essa casa, eu abençoo aqueles que te honram em parar tudo para esse momento ouvir a tua palavra. Que isso seja mais profundo, que as pessoas venham ter experiência contigo nesses dias, em revelação da tua palavra. Eu oro ou abençoo em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém, queridos? É com grande alegria que estamos aqui, que você possa meditar nessa palavra. E eu tenho certeza que Deus quer falar com você para que você possa entender qual é o chamado, qual é o propósito de Deus na sua vida nesses dias. Eu queria chamar o pastor Marcelo, antes dele dar um recado, eu quero orar por você abençoando. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus esteja com todos, hoje e para todos sempre. Eu profetizo uma semana abençoada. Eu profetizo uma semana cheia da glória, da unção e da misericórdia de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família. Te abençoo em nome de Jesus. Amém.